Português, 5 de abril de 2021. Livro Conectados, as páginas 48 e 49. O gênero textual desta semana é texto teatral, também conhecido como peça teatral. Vamos ver as características. Fique atento nas dicas do que é texto ou peça teatral. Olá, crianças! Hoje a nossa aula é português. Aprender o gênero textual, peça teatral. A peça teatral ou texto dramático é um texto ficcional. É criado para ser encenado por atores. Em geral, não há a figura do narrador e as falas dos personagens são apresentadas ao lado do nome de cada um deles. É um texto literário escrito para ser encenado por atores em um palco, diante de uma plateia. Esses textos são compostos das falas dos personagens, iniciados sempre pelo nome de cada um deles. Há ainda as rúbricas, que são anotações e comentários que aparecem ao longo do texto. Elas vão dar instruções a respeito do gestual e do comportamento dos atores. Também do local onde as ações devem ocorrer. O texto teatral é bem parecido com o texto narrativo. Possui fatos, personagens e histórias e sempre ocorre em um determinado lugar. Ele tem uma sequência, que é a introdução, a complicação, o clímax e o desfecho. A história em si é retratada pelos atores por meio de diálogo, no qual o objetivo maior é promover uma interação com o público espectador, proporcionando um entretenimento. Na página 40 e 41, nós temos a introdução da unidade 2, que é a hora do espetáculo. Mas o que é espetáculo? É uma apresentação pública de teatro, de música, dança, circo e entre outras. Nessa página, a gente está vendo uma peça teatral de um boneco. A gente vai observar que tipo de imagem está sendo mostrada. É um teatro de boneco. Qual é o papel das pessoas nesse tipo de espetáculo de boneco? A função das pessoas é responsável pelos movimentos e pela fala do boneco. Eles vão fazer com que o boneco se movimente e também fale. Na página 42, inicia um texto que tem como tema As cartas não mentem jamais. Nesse texto, as economias dos habitantes de uma pequena cidade andam sumindo sem explicação. Como será que isso acontece? Vocês vão fazer a leitura desse texto que começa na página 42, vai na página 43 e 44, 45, 46 e 47. Os personagens desse texto é o Mascate, a Dona Chiquinha, o Nenzita, o Tônio, Quinca, Micaela, Rosália e o delegado e o Nino. Vocês vão ler esse texto para responder as perguntas da página 48. Primeira questão. Onde se passa a cena do texto desse teatro? Onde é que se passa? Em uma cidadezinha, não é? Numa praça. Como essa informação aparece no texto? Você vê ela entre parênteses. Como é possível identificar as falas dos personagens em um texto? Todos têm os nomes dos personagens que antecedem com um travessão. E na questão 3, enquanto o Mascate vende suas mercadorias, ele conversa com as pessoas e fica sabendo dos acontecimentos da cidade. Quais eram os acontecimentos da cidade? E tinha procissão, tinha o casamento da filha do coronel, tinha o sumiço do dinheiro de Inezita e de Dona Chiquinha. Agora nós vamos para a página 49. Releia esse trecho e veja o que Inezita pensa. Que expressão ela usa para se referir às pessoas da cidade? Qual é a expressão? Ela diz que o pessoal lá são gente fina. E o que ela quis dizer com isso?
que as pessoas da cidade são bem educadas. Gente fina quer dizer bem educada. Ricas e de gostos refinados. Já na letra B, entre outros termos, ela se refere aos moradores da vila como pés raspado. Você sabe o significado dessa expressão? O que é que significa pé rapado? É uma pessoa pobre, de classe social inferior. E na questão 8, para Nesita, o que falta na vila é gente de peito. O que você entende por essa expressão, gente de peito? É pessoa corajosa, valente, que não foge do perigo. Leiam o texto com bastante atenção e depois respondam as questões 1, 2, 3, 7 e 8 no caderno de vocês. E aí vocês, quando terminar de responder, vocês vão me enviar foto. Quero ver as fotos. Beijos da tia